Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sempre posto pedidos de vídeos lá no meu Instagram, no meu story, e sempre me pedem esse vídeo, então aqui estou eu para gravar dicas de como melhorar o seu foco e a sua concentração nas aulas online. Antes de começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perderem nenhuma novidade, me acompanharem nas redes sociais que sempre estão na descrição do vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo? Nós estamos em 2021, segundo ano consecutivo de aula online, e eu sei que é difícil porque nós estávamos acostumados com o ritmo de ir para a escola ou para a faculdade, levantar cedo ou à noite mesmo que seja, se preparar para estudar. Então, quando a gente fica em casa, nosso corpo, nosso cérebro entende que a gente está no nosso lugar de descanso, nosso lugar de lazer, então acaba sendo um pouco mais difícil de focar. Eu tô na faculdade de enfermagem, comecei agora o primeiro semestre, em 2021, e ano passado eu terminei o ensino médio, fiz meus vestibulares todos online, e foi bem difícil no começo, mas eu separei umas dicas bem legais que sempre me ajudaram, sempre funcionaram pra mim, e eu também espero que funcione pra vocês. Bom, a primeira dica que eu dou, que ela é muito importante, é separe um lugar propício e calmo para você estudar, onde não tenha muita distração, onde seus irmãos não fiquem entrando, seus pais não fiquem falando alto. Eu, por exemplo, estudo aqui, é dentro do meu quarto, e eu fico sozinha no meu quarto, é a minha escrivaninha, então deixo aqui todas as minhas coisas para eu estudar, para não ter que ficar levantando, então eu acabo me concentrando mais. A segunda dica que eu dou é que você peça colaboração para os seus familiares, pelo menos para eles não falarem tão alto no seu momento de aula, não virem falar com você, porque isso tudo acaba tirando sua concentração. Se não for possível, feche a porta ou então faça de um jeito com que eles não te interrompam muito. Se a sua casa for bem agitada, assim como a minha, eu recomendo muito que vocês usem fone de ouvido, porque isso me ajuda bastante, porque acaba isolando o barulho de fundo e você fica só com o barulho do professor falando, só a voz do professor. Então isso te ajuda a focar e a esquecer do mundo em volta, sabe? A próxima dica, que também é super importante, é organize o seu lugar de trabalho e de estudo. Bom, aqui vocês podem ver que eu deixo as minhas coisas de papelaria, que são as coisas que eu uso, pra não ter que ficar levantando. Então eu sento aqui só pra estudar. Então o meu cérebro acaba entendendo que eu estou no momento do meu estudo, do meu trabalho. Então evite ao máximo ficar na cama deitado ou assistir aula na cama, mesmo que seja só sentado na cama, porque o seu cérebro acaba entendendo que você está no seu momento de lazer, no seu momento de descanso. Então, faça de um jeito que o seu cérebro entenda que você precisa estudar. A quinta dica que eu dou é crie uma rotina. Por exemplo, se você estuda de manhã, acorda um pouco mais cedo que a aula, levanta, toma um banho, lava o seu rosto, toma um café da manhã. Isso faz com que o seu cérebro entenda que já está na hora de estudar, que você não vai ficar deitado na cama de pijama o dia inteiro, porque é claro que algumas vezes eu estava tão cansada no ano passado na aula que eu acabava ficando de pijama na cama, mas eram as aulas que eu menos focava, que eu acabava me distraindo, que o professor falava e eu tava quase dormindo. Tiveram algumas vezes até que o professor começava a falar e como eu tava na cama eu acabava dormindo no meio da aula e isso acabava me prejudicando porque eu tinha que correr atrás de tudo sozinha depois. Então é muito interessante que vocês criem uma rotina. Eu sei que, por exemplo, eu tô fazendo faculdade agora e eu estudo à noite, mas eu trabalho o dia inteiro. E eu chego em casa morta do trabalho. Eu fico muito cansada e eu sei que muita gente da minha turma também. Eu sou, inclusive, a mais nova da minha turma. Todos eles já trabalham há bastante tempo. E eu chego cansada do trabalho, mas mesmo assim, eu chego do trabalho, tomo banho, como alguma coisa, depois eu sento aqui pra estudar. A próxima dica que eu dou é evite distrações. Por exemplo, se você estuda no computador, assim como eu, evite deixar outras abas abertas, porque você vai acabar se interessando por outro conteúdo, vai começar a chegar notificação e você vai acabar se desconcentrando da aula. Se você assiste pelo celular, desativa as notificações, coloca o celular no mudo, porque, por exemplo, eu namoro e eu gosto muito de conversar com o meu namorado, mas momento de aula é momento de aula. Assim como eu estou estudando no meu horário, ele também está estudando no horário dele, porque a gente faz faculdade assim no mesmo período.
Então, evite ao máximo qualquer tipo de distração que possa te prejudicar. Eu tinha mania do ano passado, o professor tá falando, e eu ficar jogando no meu celular, porque às vezes era matéria que eu já sabia, mas sempre tem algum conteúdo novo, alguma coisa importante, alguma dica importante, então sempre fica prestando bastante atenção. A sétima dica também é muito importante, que é: haja como se estivesse dentro da sala de aula. Faça anotações, tire dúvidas, resolva os exercícios junto com os professores, porque não adianta você simplesmente estar olhando para a tela, porque uma hora você vai se desconcentrar, vai acabar viajando na maionese. Gente, eu sou muito avoada, às vezes meus professores estavam falando e eu estava simplesmente olhando para a tela sem anotar nada e eu começava a viajar, a pensar na morte da bezerra. Então isso me prejudicava muito, às vezes meus professores me chamavam porque eu sempre assistia com a câmera aberta. Então eu ficava assim viajando, os professores ficavam falando: Gabi, Gabi, Gabi. Aí só depois eu voltava e eu perdia o que eles estavam falando. Então uma dica que me ajudou bastante era fazer minhas anotações, os meus resumos junto com o professor, porque eu já estava ali junto com ele prestando atenção, a gente estava na mesma linha de raciocínio, então isso me ajudou demais, gente. A próxima dica é: evite comer durante a aula, porque você vai acabar se desconcentrando, você vai acabar saindo do seu foco. Então, eu sei que muita gente chega cansada do trabalho antes de estudar, ou que tá com sono quando estuda de manhã. Então, sempre evite comer durante a aula, coma antes ou coma depois, mas é sempre bom estar alimentado, porque isso ajuda na concentração, porque aumenta a glicemia no sangue, no cérebro, então isso ajuda bastante. Mas durante a aula é bom que você fique focado na aula. A nona e última dica que eu dou pra vocês é: participe das aulas. Deixe a câmera aberta e o microfone aberto se for possível. Se o professor tiver alguma pergunta, se ele estiver querendo interagir com vocês, tentem ao máximo responder. Eu sei que tem muita gente que tem vergonha, que não gosta de ligar a câmera nem o microfone. Eu simplesmente não tenho problema com isso, porque eu gosto muito de falar com as câmeras, como vocês podem perceber. Então eu não tenho problema com isso, mas tem gente que não gosta. Então, se não for possível deixar a câmera aberta, o microfone aberto, tente ao máximo interagir com seus professores, porque além de mostrar para eles que eles não estão falando sozinhos, faz com que você foque no conteúdo, faz com que você esteja atento. Aí, se o professor tiver alguma pergunta e você acabar respondendo errado, ele vai te dar dicas, ele vai te explicar de novo, porque eu sei que muitas vezes é difícil acabar se concentrando 100%, que uma hora ou outra a gente vai dar uma viajada, que uma hora ou outra a gente vai se desconcentrar, que a gente vai estar cansado. É completamente normal, mas uma hora ou outra isso vai acontecer. Então, tente ao máximo evitar que isso aconteça. Eu tinha um professor meu que logo que começaram as aulas online, professor Marcelo, se você estiver assistindo esse vídeo, beijo, eu te amo muito, tô com saudade. Mas ele sempre falava que a aula parecia uma sessão espírita, que ele ficava falando: oi, oi, vocês estão aí? Alguém tem alguma dúvida? E ninguém respondia. Então eu comecei a interagir mais nas aulas, participar, deixar minha câmera aberta, o microfone aberto. Então eu vi que isso acabou rendendo mais pra mim, porque quando eu tava com a câmera aberta, esse meu professor que eu citei, ele dava aula de física e matemática, que são matérias que eu particularmente tenho muita dificuldade. Então, às vezes ele via que eu desfocava, eu tava com a câmera aberta e eu ficava assim, olhando pra minha cama, ficava viajando. Ele falava: Gabi, 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 me chamava a minha atenção. Então eu acabava focando mais. Eu aprendi que a partir do momento que eu comecei a ligar minha câmera, as aulas começaram a render mais pra mim, porque eu participava mais, o professor chamava a minha atenção pra participar mais, então isso me ajudou muito. Gente, eu sei que aula presencial é muito melhor, que aula online é complicado, ainda mais pra quem não está acostumado, ainda mais pra quem escolheu o curso presencial e acabou tendo que fazer online. Eu sei que é difícil, eu sei que é ruim e eu sei que a gente queria estar numa situação diferente, mas no momento é isso que a gente tem e a gente não pode mudar. Então é muito importante que a gente encontre métodos que nos ajudem a melhorar isso, que nos ajudem a focar mais. As dicas chegaram ao final, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado todos vocês, que vocês consigam ter uma aula online mais proveitosa, que vocês consigam se concentrar mais. E qualquer dúvida, qualquer pedido de vídeo, é só comentar aqui embaixo, eu leio e respondo todos os comentários e fico muito feliz com cada um deles. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Deixem o seu like, o seu comentário.
Me acompanha nas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo. Até o próximo vídeo.